Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. E eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Também, um atacante, Edu, um meia e um zagueiro, vai. Ó, não pode ter muro. Como você é nossa fada sensata aqui nesse jogo, você vai começar. Ó, a nomenclatura foi boa. Ei, Fada eu sensata. gosto que você... hein, Pascoal? Hein, professor, senhor Mano? Eu gostei que o Bruno falou, vou te dar um tempo para pensar, anota aí, vai agora. E aí, então, o tempo ele... Pimba. É 2 segundos. Ó, eu tô achando, eu vou levar para o lado também da análise. Acho que é um jogo muito equilibrado, muito mesmo. Embora alguns palmeirenses digam, eu preferia pegar o Santos do que o Boca, não. Eu dizia até, né, na nossa programação, participei de outros programas com o Pascoal e com o Sormani, eu achava que era melhor para o Palmeiras enfrentar o Boca, acho que o Santos é um timaço, o Santos está jogando, e até falei ontem, de uma maneira leve e com muito talento, com muita responsabilidade, mas eu acho que o favoritismo tem um pouquinho de favoritismo para o Palmeiras. Então, levando para esse lado, de o Palmeiras ser um pouco mais favorito do que o Santos, embora eu destaque novamente que vai ser um jogo muito equilibrado, eu acho que tem uma ideia de... O Anjo eu já colocaria o Everton, goleiro. Porque se essa Libertadores tem uma cara do Palmeiras, essa cara é do Everton. Ele é anjo. É um jogador... Eu acho que é realmente o cara que tem sido mais o anjo do Palmeiras, porque quando a defesa falhava, ele conseguia livrar o Palmeiras desse perigo. O líder, eu acho que a gente pode colocar uma liderança... de alguém que está assim, sabe, Bruno? A gente precisa começar a olhar também, embora seja muito jovem, de como o Gabriel Menino fez uma competição muito bacana, né? Ele conseguiu ser Não, mas ele não é líder. Palmeiras, né? Então eu acho que eu colocaria ele. E se o Palmeiras tem essa possibilidade de conquista, o Monstro eu apostaria num jogador decisivo. O Monstro tá com uma carinha de ser mais do que o Rony, o Luiz Adriano. Quando a gente fala em monstro, assim, um cara que você pensa assim, para levar um time nas costas, primeiro jogador que eu imagino é o Marinho. Eu o que você também. acha, Sormani? Não, sim, mas eu fiz com base na minha análise do jogo, né? Eu queria Você fazer fez do no Santos, Palmeiras. Você não deixa? Ah, entendi. Aí- Não, mas por exemplo, eu posso entender o seguinte, um cara que tem uma liderança importante entre todos os jogadores da final, o Felipe Melo, o Gustavo Gomes. Um cara para ser um líder, um cara para ser um monstro da final, o Marinho. Eu posso distribuir dessa forma. O que você acha, O Pascoal? Soteldo também tem jogado bem. Não, eu acho que você falou pro Edu que ele tinha que escolher um time e determinar aquele time, o líder, o anjo e o monstro. Então, se você fosse basear num time, ele escolheu 3 figuras do Palmeiras. Agora, se você for se basear no Santos, você pode escolher 3 figuras do Santos. Exatamente. Né? Você tem que explicar melhor essas regras. Aquele que né? você aponta. Ou pode escolher um de cada um. Se puder escolher um de cada um. Aí o Edu. Aí, como é que é? Fala aí, o Fiuk Menezes, pode falar aí. Não é um de cada um. Você tem 3. Eu vou repetir para vocês. Eu vou fazer. Já que vocês estão na dúvida, eu vou fazer. Um cara para ser o anjo. O cara que salvou. O Palmeiras está na final graças a um anjo que se chama Everton. Justo. Um cara que pode ser um grande líder nessa decisão, a importância do Felipe Melo. E um cara que pode chegar na decisão e arrebentar e não ter para ninguém é o Marinho. Para mim é o monstro. Eu acho que não tem eu escolhi outro. dos 2 times, cada um com um. O Marinho, pra mim, é o monstro. O candidato a monstro da decisão é o Marinho. O Anjo, eu concordo com o Everton. E o líder, eu vou me permitir escolher os 2 técnicos. Eu acho que a coisa da liderança
passa principalmente, aliás, os dois times só estão aí porque foram muito bem conduzidos, o Santos pelo Cuca, transcendendo até a sua função de técnico, né? Ele foi tudo, e o Abel no Palmeiras. Então aí é até uma tática meio Edu Menezes, que aí eu dou o monstro pro Santos, o anjo pro Palmeiras, e o líder fica dos dois lados. Pronto, que tal, Edu? Não ficamos bem? Eu gostei dessa sua. Batou. Então eu posso mudar para essa sua, professor? Aí a gente vai junto nessa. Pode vem, copiar. Vem. Não, Pode copiar. Vem com a gente, Edu. Já gravaram. Já votou, Professor, mano, já isso foi. tá parecendo Vai viralizar aquela só- brincadeira do número. Escolhe o número. Aí o cara fala 2, ele fala, perdeu. Não é. Vocês Fala, ô Sormani. Quem tem perfil para cada coisa aí, Sormani? Ô, Bruno, aí eu vou dar uma de Zé Elias brincando com o Calçade. Eu não entro nessa. Porque é o seguinte, a gente não sabe quem vai ser o campeão. Por exemplo, se o Palmeiras for o campeão, eu acho que o líder pode ser o Gustavo Gomes. Se for o Santos, eu acho que pode ser o Alisson. Se o Palmeiras for o campeão, o anjo pode ser o Everton, como falou o Edu Menezes. No Santos pode ser o Pituca. E se o Palmeiras for campeão, o monstro pode ser o Luiz Adriano, concordo com o Edu Menezes. E no Santos pode ser o Marinho. Entendeu? É muito de... Pô, você me conhece, Bruno, nós trabalhamos juntos na Jovem Pan, a gente se conhece há muitos anos. Eu não me furto em dar opinião. Não, eu acho que a gente tem que dar opinião e acabou. Mas nesse caso é muito difícil, até porque eu discordo do Edu. Eu acho que o Palmeiras não tem vantagem nenhuma. Eu acho que por ser um jogo só, 50% para cada lado. Se fosse uma melhor de 5, eu colocaria o Palmeiras como favorito. Quem ganhar primeiro 3 jogos leva o campeonato. Nem melhor de 2 eu daria para o Palmeiras. Porque imagina o primeiro jogo na Vila Belmiro. O Santos ganha o jogo. Aí vai pro Allianz Parque, um resultado positivo, se defende o jogo inteiro e ganha o campeonato. 2 jogos também é perigoso. Então, eu daria um favoritismo para o Palmeiras se fosse uma final melhor de 5. Ou seja, quem primeiro vencer 3 jogos ganha o campeonato. Não é assim a decisão. É um jogo só. E qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer num jogo. Quantas vezes a gente já não viu times sem prognóstico nenhum de vitória, ganhando o campeonato? Copa do Brasil, do Mancini, o Paulista, ganhou do Fluminense. E eram 2 jogos, hein, Sormani? O Santo André, exatamente, o Santo André bateu o Flamengo. O Juventude ganhou do Botafogo. O Criciúma bateu o Grêmio. Acontece. Então é muito difícil a gente escolher esse ou aquele, entendeu? Eu acho que seria, pensando na hipótese do Palmeiras campeão, eu pego Gustavo Gomes como líder, o Everton como anjo e o Luiz Adriano como monstro. Em caso de o Santos ser o campeão, o líder para mim seria o Alisson, o anjo o Pituca e o monstro para mim é o Marinho. Ele não é não querer o Agora, entendeu? o professor falou... Difícil. Claro. Só o Edu que entrou nessa... O professor falou... Nessa casca de banana, eu não sabia a regra. Eu não sabia. Ele pisou nessa casca de banana aí, o problema é seu, velho. Olha como você é, senhor. Eu falei. Ele foi o primeiro e se deu mal. Mas o professor falou dos 2 técnicos. Os 2, independentemente do que aconteceu, os 2 estão imunes a críticas, o professor? Independentemente do resultado? Imunes não, mas vai ficar um olhão desse tamanho para eles ganharem a próxima. Mas o Abel, né? Acho que o Cuca vai contar com a simpatia e a compreensão de todos. O Cuca, eu acho que o Cuca tem mais a prerrogativa do foi longe demais. Claro que o Santista quer o título, mas vai entender um vice-campeonato de uma forma melhor que a do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem o histórico do investimento, do melhor elenco do Brasil, ou segundo melhor nos últimos anos. O próprio Abel chega para fazer alguma coisa que ele até conseguiu, mas precisa responder com título. Então eu acho que pro Cuca vai ser mais suave. Pro Abel começa a cobrança da página 2. Vamos falar para ele, então tá, agora título. Ele não terá o direito de ter uma outra boa temporada só na teoria. Vai ter que ser na prática. O Cuca não. O Cuca chegou muito bem nessa final. O Cuca chegou muito além do que o Santista esperava. O Santista sabe disso.
Não dá, né, hein, Sormani? O trabalho dos dois tem que ser muito valorizado. O que pode acontecer? Claro, pode ter uma decisão de jogo, poxa, fez uma escolha errada numa hora da substituição, isso acontece, mas né, aí seria uma análise em cima do que foi feito no jogo, não na temporada dos treinadores. Concordo com você. Eu acho que o Celso falou uma coisa que é correta, né? O Santos chegou longe demais. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Não vai dizer para mim que você, torcedor do Santos, esperava isso, que não esperava. Não esperava. O Palmeiras chega numa situação que a expectativa existia. Pelo investimento, pela qualidade do seu elenco, pela substituição de treinador. Então, existia uma expectativa no Palmeiras de chegar aonde o Palmeiras está. O Santos não. Agora, o trabalho desses dois treinadores, eles têm que ser elogiados. Não tem jeito. Gente, o que o Cuca fez com o Santos é uma coisa... Eu já falei ontem aqui, torno a dizer hoje. Para mim, independente do resultado que acontecer na final de sábado, 5 horas da tarde, ao vivo aqui nos canais Disney, para mim, independente do que acontecer, para mim o Cuca é o melhor técnico dessa temporada. Porque o que ele fez com o Santos é um negócio impressionante. É um negócio impressionante. O Abel chega para o Palmeiras e corrige uma rota confusa, um momento confuso, o time não tinha um caráter de time vencedor. Ele muda tudo isso. Ele se aproveita, claro, também do trabalho do Vanderlei. O Vanderlei lançou a molecada, foi muito importante isso. Foi muito importante. E também porque a diretoria pressionou nesse sentido. A diretoria pressionou. E foi dito, no final do ano passado, quando o Palmeiras não ganhou nada, foi dito pelo Gagliotti o seguinte: olha, o investimento vai diminuir. Tanto que a folha de pagamento do Palmeiras passa de 18 para 14. De 18 para 14. Falou assim, tem que investir na molecada. O Vanderlei investiu. Foi lá com o olho clínico dele, pensou lá o Danilo, o Wesley, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, e colocou no time de cima. Legal, esse é o grande mérito dele. Mas o time não tinha, com o Vanderlei, você diria hoje que o Palmeiras estaria na final com o Vanderlei? Eu não diria. Eu não diria. Mas o Abel mudou esse time. Deu uma cara. Não, até a questão dos meninos teve uma importância, mas vamos lembrar que o Vanderlei, ele insistiu com o Ramires, insistiu com o Bruno Henrique, insistiu com o Felipe Melo na zaga, insistiu com toda essa turma até não dar mais. Aí, assim, quando não deu mais, aí é Patrick de Paula, aí começa a mudar, né? Então, mas o Bruno, então acho que ele tem um mérito, mas tem muito da consequência do que aconteceu ali. E aí, o que faz o Abel? Já acaba com essa brincadeira de Felipe Melo na zaga. Isso é uma brincadeira. Eu não concordava. Respeito a opinião do Vanderlei e tal, e dos que achavam que funcionava. Que já acabou com isso. Já fixou a molecada. Por exemplo, o Patrick de Paula, que era o titular do Vanderlei, não era o titular com o Abel. O titular é o Danilo. O titular é o Danilo. E o Patrick de Paula passou a jogar mais avançado com o Abel do que jogava em relação ao Vanderlei. Ele reposicionou o Rony. Ele mexe na movimentação do Luiz Adriano. Ele recupera o Scarpa e o Patrick e o Rafael Veiga. Está tentando fazer o mesmo com o Lucasinho, mas está duro. Vai dar duro, não está fácil, não. Então, quer dizer, muda muita coisa. E o Santos com o Cuca, gente, pelo amor de Deus. Um time que, se você olhar no papel, desses 11 titulares, tem muitos, alguns, vou dizer muitos, alguns, você fala assim, não, esse aqui no meu time não joga. Não joga. Mas está na final da Libertadores. Porque o Cuca fez um time, ele fez um coletivo. E muitas individualidades brilham nesse coletivo, nesse time do Santos, por conta do coletivo. É a melhor temporada do Marinho. Perfeito. Não era assim com o Gesualdo e nem foi assim com o São Paulo. É uma grande temporada do Pituca, que havia tempo que não jogava. O Soteldo reposicionado em muitos jogos, jogando centralizado. Lucas Braga, olha o achado que foi esse menino. Então, esses dois treinadores não podem, de maneira nenhuma, serem contestados em caso de... O que perdeu não pode ser contestado, de jeito nenhum. Fala, Edu, o que você ia completar? Depois tem um levantamento aqui bem interessante para mostrar para o professor e para o Pascoal.
Daqui a pouco a gente vai falar mais do Vanderlei, né? Do que ele deixa de legado para o Abel. Isso. Mas só para aproveitar também esse tema, quando o Vanderlei é escolhido, né, para ser o treinador, ele foi escolhido muito também porque ele, de acordo com a direção do Palmeiras, teria casca para suportar o que seria a pressão do Palmeiras, né? De colocar jovens jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse uso dos jogadores jovens todos, mas é interessante como ele também deu essa sequência para os meninos, embora eu também concorde contigo que ele tenha colocado ali alguns atletas que estavam numa fase, né, oscilando um pouco mais. Só a respeito do Cuca e dessa sequência, que o Santos utilize esse momento para projetar um futuro melhor, político e esportivo. Bruno, econômico também, porque o Santos é gigantesco. O Santos não pode ter uma briga política como teve recentemente, como está tendo, né? Porque isso acontece, atraso de salário, presidente saindo. E no meio de tudo isso, o Cuca, no futebol, a gente ouve muito, entrou na mente dos caras. Os caras jogam porque o Cuca conseguiu entrar na mente deles de uma maneira absurda. E o Abel é uma outra linha com a questão do trabalho, da parte tática, com uma outra filosofia. Só que vamos lembrar que o Palmeiras, depois da decisão da Libertadores, em caso de insucesso, ele já tem logo de cara uma decisão de Copa do Brasil contra o Grêmio. E aí tem o Brasileiro. Por que eu estou lembrando esse calendário? A gente está falando de pressão. Eu também concordo. Nenhum dos dois treinadores devem ser pressionados porque fazem um excelente trabalho. Mas vocês já imaginaram, em caso de insucessos assim tão próximos, como é que fica a questão do Abel? Que o torcedor do Palmeiras tenha muita tranquilidade para avaliar trabalho e não resultado. Porque o futebol é imprevisível sabe? Não pode daqui a pouco os Palmeiras terem um sucesso aqui e ali, vão falar, esse aí não dá mais, hein? Nunca ganhou nenhum título. Porque Tá o Abel vendo? pode Chega ganhar na a primeira final. competição justamente de Libertadores. Isso é igual corrida de carro, é igual corrida de automóvel. Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Chegar na decisão é uma coisa, ganhar a decisão é completamente diferente, ainda mais de um jogo só. É um jogo completamente diferente. O adversário estudou todas as suas fórmulas, tanto o Palmeiras estuda o Santos, como o Santos estuda o Palmeiras, para tentar bloquear as melhores jogadas, inviabiliza as jogadas. Chegar, chegou. Agora, ganhar, eu acho que chegar é um grande mérito. Por isso que eu não vou tirar o mérito dos treinadores, não. Puxa vida, o que o Cuca fez, o que o Abel pegou um time que estava completamente desnorteado dentro de campo. Qual foi a primeira providência do Abel? Trazer os jogadores em torno dele. Depois, um segundo momento, os passes são para frente. E aí o time do Palmeiras começou a se acertar. O Cuca acertou o time porque, como disse o Edu, ele jantou a mente do jogador. Ó, o presidente tem que pagar, ó, o presidente paga o bicho, ó, o presidente tem que não sei o quê, ó, o presidente faz isso aqui. Ele jantou a mente dos caras, os caras confiam no Cuca. E se o Cuca falar para os caras, vão jogar no ataque, os caras vão jogar no ataque. Vão jogar na defesa, os caras vão jogar na defesa. Porque agora o jogador confia no Cuca. O Pascoal estava falando em chegar e ultrapassar. Tem um levantamento. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.